Querido Jesus, lerei agora as páginas da Tua vida, que elas me levem a Te amar cada vez mais e que Tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículos 24 a 30. Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até ao alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. A Igreja nos sugere hoje, para continuarmos a nossa reflexão sobre a Quaresma, umas palavras de Jesus ditas na sinagoga de Nazaré, quando ele volta pela primeira vez à sua cidade, depois de iniciar a sua vida pública. Até então, Jesus não havia se manifestado aos seus conterrâneos como o Messias, como o próprio Deus que veio à Terra para nos salvar. Estando na sinagoga, Jesus vai se revelar como Messias e a reação dos doutores da lei será muito ruim, ao ponto de o levarem até o alto do monte para precipitá-lo lá de cima. É surpreendente esta reação dos doutores da lei. Mas antes disso, Jesus, ainda na sinagoga, lhes recrimina a dureza dos corações, que era fruto da soberba, e faz 2 comparações de pessoas que, por serem humildes, receberam as graças de Deus. Uma delas é uma viúva em Sarepta, na Sidônia, e o outro é o general sírio Naamã. Vamos conhecer um pouquinho a história da viúva de Sarepta e outro dia refletiremos sobre a de Naamã. No contexto de uma severa seca, Deus diz para o profeta Elias, que viveu no século IX a.C., buscar refúgio numa cidade chamada Sarepta, que não pertencia à Palestina e, portanto, seus habitantes não eram judeus. Quando chegou à porta da cidade de Sarepta, Elias encontrou uma viúva apanhando lenha para fazer fogo. Elias pediu então um pouco de água e um pedaço de pão. A viúva aceitou trazer a água, mas explicou que não tinha pão em sua casa. Esta viúva estava colhendo lenha para a sua última refeição. Ela apenas tinha um pouco de farinha e de azeite, o suficiente para fazer um pouco de pão para si e para seu único filho. Depois de comerem o pão, não teriam mais nada para comer, nem para comprar comida. Os 2 iriam morrer de fome. Elias disse para a viúva que ela não precisava ter medo. Se ela fizesse um pouco de pão para ele, a farinha e o azeite não iriam acabar até chegar ao fim da seca. A fé da viúva de Sarepta é posta à prova e ela acreditou em Elias e obedeceu. E como Elias tinha profetizado, a farinha e o azeite não se acabaram. A comida alimentou Elias, a viúva e sua família durante muito tempo. Gostaria de falar de 6 lições que podemos tirar desta grande mulher, a viúva de Sarepta. Primeira, mesmo em meio às dificuldades, a viúva de Sarepta continuava lutando. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Pensando que seria a sua última refeição, a mulher viúva poderia ter desanimado e não fazer mais nada. No entanto, o que vemos é que o profeta Elias a encontrou apanhando lenha. Em outras palavras, a mulher estava lutando até o fim, com atitudes de uma mãe guerreira que faz o que for preciso para salvar o seu filho. Segunda lição, ela foi generosa com o profeta de Deus.
E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te num vaso um pouco de água para que eu beba. E ela foi trazê-lo. Mesmo vivendo em um tempo de seca, a viúva de Sarepta não nega água a Elias. Isso mostra sua generosidade e o quanto possuía um coração bom, porque se ela fosse egoísta, pensando somente nela e no filho, jamais daria de beber ao profeta. Terceira lição: ela foi sincera com o profeta de Deus. Depois de pedir um pouco de água, o profeta Elias pediu à viúva um pedaço de pão. Porém, ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem um pedaço de pão eu tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui que apanhei 2 vasilhas e vou fazer um pão para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. A viúva de Sarepta nada encobriu, mas foi sincera dizendo a verdade a Elias. Poderia ter mentido para encobrir o pouco que tinha e não ter que dar ao profeta. Quarta lição: ela confiou na palavra do profeta de Deus. Mesmo depois das palavras dilacerantes da viúva que iria pegar o restinho de farinha e azeite para fazer seu último pão para comer ela e o filho, Elias replicou: Não temas, mas prepara-me antes um pãozinho e me traz. Depois prepararás o resto para ti e teu filho. Porque eis o que diz o Senhor Deus de Israel: a farinha que está na panela não se acabará, e a ânfora de azeite não se esvaziará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a face da terra. A mulher foi e fez o que disse Elias. Durante muito tempo ela teve o que comer, e a sua casa e Elias. A farinha não se acabou, na panela nem se esgotou o óleo da ânfora, como o Senhor tinha dito pela boca de Elias. E aqui está a maior lição que ela nos dá. Ela, com a sua humildade, estava aberta a ver Deus naquela situação, e com isto lhe veio a salvação. Jesus, no Evangelho de hoje, coloca esta mulher em contraste com o orgulho dos fariseus, que, devido ao seu orgulho, estavam fechados para ouvir as palavras de salvação. A viúva, com sua humildade, abriu seu coração para Deus, salvou-se, como também acreditou na providência divina, que Deus faria conforme havia dito o profeta Elias, não deixaria faltar a farinha e o azeite. Quinta lição: ela nos mostra que tinha fragilidades como qualquer ser humano, mas por ter estas 2 grandes virtudes no coração, a humildade e a bondade, ela não só não se revoltou contra Deus, mas recebeu mais graças ainda. Algum tempo depois, o filho desta mulher, diz a Bíblia, dona da casa, adoeceu e seu mal era tão grave que já não respirava. A mulher disse a Elias: Que há entre nós 2, homem de Deus? Vieste, pois, à minha casa para lembrar-me os meus pecados e matar o meu filho? Dá-me o teu filho, respondeu Elias. Ele tomou-o dos braços de sua mãe e levou-o ao quarto de cima, onde dormia, e deitou-o em seu leito. Em seguida orou ao Senhor, dizendo: Senhor meu Deus, até a uma viúva que me hospeda quereis afligir, matando-lhe o filho? Estendeu-se em seguida sobre o menino por 3 vezes, invocando de novo o Senhor. Senhor meu Deus, rogo-vos que a alma deste menino volte a ele. O Senhor ouviu a oração de Elias. A alma do menino voltou a ele e ele recuperou a vida. Elias tomou o menino, desceu do quarto superior ao interior da casa e entregou-o à mãe, dizendo: Vê, teu filho vive. A mulher exclamou: Agora vejo que és um homem de Deus e que a palavra de Deus está verdadeiramente em teus lábios. Saibamos ter um coração simples, humilde e bondoso como esta grande mulher da Bíblia. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.